bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras inconsequentes. Inconsequente significa que não se importam com o resultado dos seus atos. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes, as cautelosas, prevenidas, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Jesus, gente, ele, na sua infinita sabedoria, ele sempre falou ao povo através de parábolas. Por quê? Porque naquela época Jesus ele falou da parábola do semeador, porque o povo semeava. Então ele foi explicando de uma forma mais simples, tentando passar aquela mensagem para as pessoas. E aqui, naquela época, quando as moças elas estavam prometidas em casamento, muitas vezes, o noivo não era daquela cidade, não era daquele lugar, elas não sabiam o momento certo que o noivo chegaria. E quem arrumava a noiva eram as moças que estavam ali da cidade. Ou seja, essas moças aqui era como se elas tivessem sido convidadas para uma festa. Quem iria adornar a noiva? Seriam elas, arrumar a noiva, preparar ela para o noivo, porque o noivo já trazia junto consigo o banquete. Depois de tudo isso, tinha as núpcias. Aqui mostra, gente, quando fala do azeite na candeia, o azeite reserva, fala aqui de intimidade, de oração. Intimidade com Deus não é aqueles 5 minutinhos de oração aonde você deita na cama e diz: Senhor, em nome de Jesus, eu tô aqui na tua presença e aqui tá bom, muito obrigado, pá, dorme. Isso não é intimidade, isso não é candeia cheia, isso não é azeite reserva. Você sabe quando o azeite, gente, a bênção alcança o outro dentro da nossa casa? Quando transborda, aí ele derrama e alcança o outro. Por que quando o profeta foi na casa daquela viúva, que os filhos seriam vendidos como escravos, se ela não tinha como pagar a dívida do seu falecido marido? Aí o profeta disse: vai lá, o que você tem? Ela só tem um pouco de azeite numa botija. Então busca quantas vasilhas você puder, pede aí para os vizinhos, vão lá e busquem.
Então saiu ela e os filhos buscando vasilhas. E aquela vasilha foi se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, derramando, derramando, passando para outra, para outra, para outra, até que terminaram as vasilhas. Daí o azeite da botija cessou, parou de derramar. Mas o azeite só foi derramando de uma vasilha para outra e para outra quando tinha sobrando, sobejando. Enquanto tinha onde derramar, ele estava indo. E assim é na nossa vida. Quando elas foram pedir um pouco emprestado, elas não podiam dar aquele pouco porque ia faltar para elas. E eu não posso, em alguns momentos da nossa vida, nós não podemos dividir o azeite. A gente só pode dar o azeite quando ele transborda. E isso só transborda, gente, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente é cheio da graça, da unção, da presença do Senhor, quando a gente tem intimidade com o Senhor. Se a gente for ouvir sobre Davi, o Samuel foi com um chifre cheinho de azeite para ungir o próximo que seria escolhido rei. E Deus disse, vai lá na casa de Jessé. Deus preparou tudo e ele foi. Quando Samuel estava lá, o que Jessé mandou? Os mais bonitos, os mais fortes, os mais robustos. Só que as aparências enganam. Aqueles 3 que ele mandou passar, os 3 primeiros, que eram os que estavam alistados no exército de Saul, no exército de Israel, eram os mesmos que fugiam do Golias, lá no campo de batalha. Eram aqueles. Às vezes, gente, aqueles ali, faltava o que neles? Coragem. Por isso que quando passaram-se os 7 filhos ali, ele disse, não tem mais nenhum. E quando ele viu o primeiro, ele disse, certamente é este. Deus disse, não se engane, porque eu não vejo como o homem vê, Samuel. Eu olho o coração, eu não olho a aparência. Aí, falta algum? Sim, tem um lá, o Davizinho tá lá no campo. O Davi nem foi convidado, gente, para participar daquela cerimônia que teria ali. Nem sabia que ele seria o escolhido, porque ninguém sabia que o Davizinho, lá no campo, tinha enfrentado urso, leão, lobo. E o maior de tudo, gente, é que além dele defender as ovelhas, ele tinha que defender a si mesmo. Por que Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Davi, gente, ele escreveu enquanto ele estava lá naquele pasto, cuidando daquelas ovelhas, lutando por cada uma delas para preservar aquelas poucas ovelhas do seu pai. Os outros estavam lá diante de um exército, mas estavam amedrontados. Foram os mesmos que quando Davi chegou lá no arraial onde eles estavam para saber notícias e levar para o seu pai, que zombaram de Davi, disseram, o que você veio fazer aqui? Foram os mesmos que zombaram de Davi. Só que Davi, ele foi honrado por Deus, porque você pode pensar assim, mas ninguém me vê, mas irmã Eliane, ninguém me vê. Só que Deus te vê, e é Deus que vai te honrar. Você já pensou a honra que Davi teve? Ser ungido rei na frente de cada um daqueles ali que zombavam dele? Você sabia que Deus, ele vai te honrar diante dos teus inimigos, diante daquele que zombou de você, daquele que zombou da tua fé, daquele que escarneceu? É diante desses que Deus vai te honrar, diante da tua família, diante dos teus familiares, daquelas pessoas que disseram, esse aí agora ficou louco, essa aí enlouqueceu, agora virou crente.
Aonde você vai, você é zombado. Muitos escarnecem, riem de você. Mas é diante desses que o Senhor vai te honrar, sabe por quê? Porque enquanto eles estão rindo de você, o dia que chegar o dia mau para eles, quem é que Deus vai usar para dar uma palavra para eles? Você. É você que vai ir lá e vai orar por eles. É você que vai ir lá e vai dizer: o meu Deus, aquele que eu tenho crido, o Deus que eu creio, ele é muito maior do que esse problema que você está enfrentando. Então, busque ter intimidade, ter a candeia cheia e o azeite reserva. Aqui, essas insensatas, gente, a palavra insensatez significa sem juízo. Sem juízo. E quantas pessoas agem sem juízo nenhum? Acham que vão ter tempo. Ah, Jesus, é só mais um pouco. Não, Senhor, eu vou curtir a vida mais um pouquinho. Depois eu vou lá para essa igreja. Quantas pessoas agem assim? Ou quantas pessoas estão, gente, dentro de uma igreja e estão agindo com insensatez? Não estão dando ouvidos para a palavra que está sendo pregada. Quantas pessoas não estão despertando com tantas palavras que o Senhor tem dado de despertar, de acordar. Acorda, desperta, tu que dormes, é o que diz a palavra. Quando Jesus chegou e disse para os discípulos: vocês não conseguem vigiar comigo nem sequer um momento, uma hora. Quantas pessoas são assim? Eles esperam a bomba estourar, o problema detonar, para ir orar, para ir se consagrar. Isso tem que ser feito antes. Faça uma consagração, gente. Deus está nos preparando para coisas que estão para vir. Muitas. Deus está ecoando no coração de muitas pessoas: se consagre, se prepare. A palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para luta, peleja e combate. De que forma? Nos consagrando, ouvindo a palavra, nos fortalecendo, nos renovando, lendo a palavra, meditando nas escrituras. Por que Deus disse para Josué: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha coragem, tenha bom ânimo, gente. Jesus, ele disse: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo tendo bom ânimo de buscar a Deus, de se consagrar, de orar, de ter comunhão com o Pai, de ter intimidade com o Pai, entrar uma madrugada orando, consultando ao Pai quem Ele iria chamar para ser os seus 12 discípulos. E a gente nem para comprar uma geladeira é capaz de orar e dizer: Senhor, me diz aqui, me dá a direção, que loja eu vou comprar, onde eu vou. Me dá a direção, Senhor, onde é que eu vou fechar o melhor negócio. Faz os levantamentos, liga para as lojas, chama no WhatsApp, olha o encarte, procura no site, onde é que está o melhor, e coloca: Senhor, é esta aqui que eu quero. E o Senhor vai me dar as condições e vai me dar a direção, onde é que eu vou comprar. Tem gente que não faz isso. Tem gente que acha que isso é besteira, mas não é. Quantas vezes eu já falei aqui sobre o sapato que eu comprei alguns anos atrás. Eu entrei na loja para pagar uma prestação e eu fui olhar os sapatos. Olhei um sapato, na época era um sapato metalizado prata, muito bonito. E ele estava com preço meio caro na época. Eu olhei e eu disse: no momento eu não posso, mas se for da vontade do Senhor, o Senhor vai prover e eu vou comprar. Eu saí dali e fui pagar minha prestação. Deletei da minha mente o tal do sapato. No outro mês, quando eu entrei na loja para pagar minha prestação, o Espírito Santo disse: vai lá olhar os calçados. Eu fui. Quando eu cheguei lá, aquele exato sapato estava metade
do preço. Aí eu entendi que era para eu comprar, porque naquelas condições eu poderia. Então, gente, consulte a Deus nos mínimos detalhes, em todas as coisas que você for fazer, todas as decisões da tua vida que você for tomar, consulte a Deus. O que os reis prudentes e sábios faziam da época? Consultavam os profetas. Pergunte ao Senhor se Ele é comigo. Quantas vezes Davi fez isso antes de enfrentar uma batalha? Senhor, se tu for comigo, eu vou. Deus mandava dizer, vai, Davi, pode ir por aqui, desce ali, sobe aqui, vai ali. Desse jeito. Davi ia e não perdia uma batalha. Sabe por quê? Porque ele sabia consultar a Deus como Josafá fez. Josafá, quando recebeu a má notícia, ele foi orar, gente. Ele colocou ali o povo todo, moveu um jejum nacional, colocou toda a nação dele, vocês vão jejuar comigo. Todos foram jejuar, foram no templo, foram buscar Deus, e lá no templo o Espírito Santo tomou um profeta e ele disse, o Senhor disse que essa guerra não é de vocês, mas é dele. Só que Deus não disse para aquele povo, não, vocês vão ficar bonitinho aqui, eu vou lá, não. Aquele povo vai vir por aqui, ali, vocês vão ir por aqui, e vocês vão ficar em tal lugar. Só que o que Josafá fez? Josafá louvou, colocou gente na frente para louvar a Deus, levitas na frente, cantando, louvando ao Senhor. E isso eles ficaram fazendo o tempo todo enquanto Deus estava guerreando, pelejando por eles. 3 dias eles recolheram despojos. Mas eles buscaram, se consagraram e louvaram. E o que muitas vezes está faltando na nossa vida? Aí quando vem a má notícia, a pessoa se escabela. Aí o povo se desespera. Se tem culto de segunda a segunda, vai todos. Aí entra no desespero. Mas quando está tudo bem, eles baixam a guarda. A palavra diz, não deis lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então, gente, em tempos de guerra, como diz aquele louvor da Ludmilla, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Tem gente que baixa a guarda, perde a guerra. Então, continue lutando, continue orando, perseverando, buscando. Tenha a tua candeia transbordando, o teu cálice cheio, porque quando a botija transborda, ela vai indo para outra, para outra. Não adianta eu querer dividir um tantinho assim, não. Mal tem para ti. Como é que tu vai dividir com o outro? Multiplicação é só Jesus. Jesus faz a multiplicação do pão, dos peixes, do azeite na botija. Agora o nosso azeite, ele só se multiplica com oração, com jejum, com busca, consagração, adoração, louvor. Ele vai enchendo, ela vai enchendo, orando em línguas, para que a gente se edifique, para que a gente seja edificado. A palavra diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. A palavra diz que a gente nem sabe orar. O Espírito que clama com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Peça para ele, me ensina a orar. Me ensina a orar como convém, me ensina a pedir, me ensina a adorar, me ensina a louvar, Espírito Santo. A palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não na mentira, não na falsidade. Não adianta a pessoa fingir que é crente, que é gospel. Eu sou de Jesus. Lá na igreja. Mas dentro de casa, no trabalho,
só pela misericórdia do Pai. Ele procura os verdadeiros. A palavra diz que ele trabalha com os puros e sinceros de coração. Por que você acha que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeitinho, não. Porque Davi, ele colocava o coração diante do Senhor, ele reconhecia o seu pecado, a sua culpa e não jogava ela para ninguém. Tem gente que causou ou teve dor, não sei qual foram os problemas, os traumas, os problemas sentimentais, mas ela joga para o outro. Quando um relacionamento está terminando ou termina, um sempre joga a culpa para o outro. Não, foi dela, não, a culpa foi dele, não, a culpa foi dos dois. Metade. Assuma a tua culpa. Não adianta querer jogar para o outro. O Davi, quando pecou com a Betseba, ele não jogou a culpa para ela igual Adão fez lá no Éden. Não, a mulher que o Senhor me deu a fruta, eu comi. Não. Eu acredito que se o Adão tivesse dito, Senhor, eu comi, me perdoa, eu errei, eu sei que não era para mim ter comido. Mas ali, gente, quando entrou a acusação, lembra que a serpente disse? Os ouvidos de vocês e os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser como Deus. Começou a acusação, o julgamento. A culpa foi você, não foi você. Foi isso que entrou. E o Davi não. O Davi, quando o profeta Natan contou aquela historinha para cair a ficha dele, porque o pecado cega a pessoa, ele disse, esse é você, Davi. E ele disse, somente eu errei. Eu pequei contra o Senhor. Senhor, não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Foi isso que Davi fez, gente. Davi se humilhou. Davi rasgou o coração diante do Senhor. Ele não jogou a culpa para ela. Ele assumiu o erro, o pecado, a culpa. A consequência veio e respingou a família toda. Porque todo erro e todo pecado tem consequência e ele atinge a família toda. Atinge os que estão do lado. Assim como quando o azeite transborda e alcança, assim o pecado, gente, ele atinge todo mundo que está do lado. Todas as pessoas que estão ali. Pecados que já vieram lá de gerações. Vieram lá de trás. E vem vindo. E cada vez ele vai progredindo. Até a pessoa ter conhecimento. Orar e anular aquilo. Em nome de Jesus. Porque a palavra diz que ele já se fez maldição. Ele levou toda a maldição sobre si. Então nós precisamos dizer, Senhor, essa maldição aqui que estava sobre mim, eu coloco ela aos pés da cruz. Tira de mim, tira da minha família, que não siga na minha geração futura. É isso que nós devemos fazer. A palavra, gente, ela é dura, mas Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. De repente, às vezes a pessoa está ali, gente, tão ferida, tão machucada, mas ela não consegue colocar aquilo tudo para fora como a Ana fez. A Ana, gente, ela passou por um processo de dor, ela não podia gerar, ela não podia. Mas a dor foi moldando ela, foi moldando até que ela chegou diante de Deus, colocou todo o coração, toda a raiva, todo o ódio, toda a amargura, todo o ressentimento e fez a oração certa. A dor daquela mulher de não gerar foi forjando ela, foi trabalhando até que ela se tornou a mãe de um profeta, de um homem que foi honrado, de um homem que foi levado e foi criado no templo e que o Senhor honrou Samuel pelo ato da Ana ter consagrado aquele menino ao Senhor. E às vezes a gente não sabe nem pedir
A palavra diz: pedis e não recebeis porque pedis mal, só para gastar nos teus deleites. Não ganha. Enquanto a pessoa não aprender a priorizar o reino, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu te acrescento. Deus sabe o que você quer, mas busca o reino, porque quando você busca o reino, as demais Deus vai acrescentando na tua vida. Deus vai fazendo o cálice transbordar, ele vai alcançando um, ele vai alcançando o outro, e assim Deus vai trabalhando. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos fazer como Josafá, gente. Veio uma notícia, ele foi orar, ele foi buscar, ele não se desesperou, ele não entrou em desespero. Ele disse para o povo: todo mundo vai orar aqui, todo mundo vai se consagrar a Deus, nós vamos orar e nós vamos buscar ao Senhor. Foi isso que ele fez. E o que você tem feito diante da situação difícil que você está enfrentando? Você tem profetizado diante do vale de ossos secos? Você tem sido profeta ou você tem sido osso? Diante do vale que você está, é você que profetiza. Você pode ter ouvido falar muitas coisas, muitas palavras depreciativas sobre você, mas você que escolhe se você quer ficar ali no vale de ossos secos, sequíssimos, ou se você quer profetizar vida. Não, eu profetizo vida. Isso aqui que falaram de mim está repreendido em nome de Jesus. Eu sou uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu esposo é uma bênção, minha esposa é uma bênção, a minha casa é bênção do Senhor. O que você tem profetizado e gerado com a tua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Se você conversar com uma pessoa, gente, 5, 10 minutos, você já analisa e vê como é que está a vida dela. Se ela ficar reclamando o tempo inteiro, você já sabe que a vida dela é aquilo ali. Agora, aquela pessoa que diz: nossa, mas Deus é bom. A pessoa está reclamando e ela diz: não, mas fica na fé, permanece firme, o Senhor é contigo, não desanima. Você vê a diferença. Quando você abre a boca, a pessoa que está do lado, você derrama aquilo que você tem, alcança. Você vai derramando, você vai plantando, você vai semeando. O que a tua boca tem semeado? Fica uma pergunta, uma reflexão para cada um de nós. E eu quero que você reflita nessa palavra. Você tem sido a virgem prudente ou você tem sido a insensata, louca, sem juízo? Achando que amanhã vai dar tempo? Não, quem sabe depois dá. Não, eu vou primeiro fazer isso, que depois quem sabe eu vou orar, quem sabe amanhã eu vou ler a Bíblia. Se não der para ir na igreja amanhã, eu vou depois. Assim age o insensato, o imprudente. Não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber. Então que você faça uma reflexão, que você faça uma análise da tua vida, uma análise da tua candeia, como é que ela está, cheia pela metade, tem só um pouquinho, ou ela está lá em cima, ou já está transbordando. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Que elas sejam alcançadas pela Tua graça, Senhor, pelo Teu poder, derramando unção sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Que elas venham exalar o bom perfume de Cristo. Que onde essa pessoa chegar, as pessoas sintam a Tua presença, o aroma do Senhor agradável. Que elas possam ter, Pai, esse bom perfume, que elas possam ser aquelas pessoas que todos querem estar ao redor, aquele que derrama, que transborda o azeite aonde passe, aonde está. Ele é cheio do óleo da unção. Que eles sejam assim, Pai, transbordantes, igual a botija da viúva que vai colocando em outra e vai outra e vai outra e vai outra. Que eles possam ser assim dentro da sua casa, que a botija transborde e chegue no esposo, chegue na esposa, nos filhos,
na sogra, no sogro, nos cunhados, nas cunhadas, nos sobrinhos. Que esse cálice transborde cada vez mais. Em nome de Jesus, que estas pessoas aprendam a te buscar enquanto é tempo. Que eles não sejam como as virgens loucas, insensatas, sem juízo, mas que hajam com prudência. Que eles sejam aquelas pessoas, Pai, que vão ver os seus resultados dos seus atos, das suas atitudes, escolhas, oração, consagração, busca. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. É a minha oração. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.